Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 49 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é de fato um passageiro de primeira, formado em gestão de hotelaria e turismo pela Model University Viena, na capital da Áustria. Ele é o fundador e criador do passageirodiprimeira.com, maior portal da América Latina de conteúdo sobre programas de fidelidade, avaliações de companhias aéreas, cartões de crédito, hotéis de luxo e salas VIP. Durante a nossa conversa, ele nos contou sobre o passageirodiprimeira.com, desde a ideia de criar o portal até o momento atual. Explicou como era a sua movimentada rotina de viagens aéreas antes da pandemia, revelou seus planos de voos pós-pandemia e deu dicas de como organizar uma viagem em volta ao mundo. Poderia deixar de ser, ele também nos explicou como são avaliados os serviços de primeira classe e classe executiva das companhias aéreas. Agora imagine que o nosso entrevistado já deu 54 voltas ao mundo. Isso mesmo, 54 voltas ao mundo. Uma dessas voltas ele completou em 9 dias. Imagine, 9 dias voando direto, passando pelos mais variados aeroportos pelo mundo, aeronaves e companhias aéreas, conhecendo e avaliando lounges, salas VIP, primeiras classes e executivas. E o mais legal, além de apaixonado pelo seu trabalho, ele compartilha todas as suas vivências, conhecimentos e experiências aéreas com os leitores do seu portal. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Fábio
Vilela da Silva Neto, o Fábio Vilela, o passageiro de primeira, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Fábio Vilela, tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, Paulo? E aí? Tudo bem, Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Fábio, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 2 de março de 2021. Olha, eu estou em casa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, desde fevereiro do ano passado. Então é aqui que eu permaneço e aqui que eu estou, quietinho. Então, desde fevereiro do ano passado, você não fez nenhuma decolagem, Fábio? Não. Estou em casa, de castigo, esperando esse tempo passar. Nossa! Fábio, então vamos começar a nossa conversa também. Aqui no podcast, eu sempre começo o papo com o entrevistado perguntando sobre alguma história, algum fato marcante e que eu gostaria que você compartilhasse. Eu sei que você tem uma história muito legal de quando você chegou a bater o recorde. Você entrou na história, né, da Gol Linhas Aéreas como passageiro que alcançou o status Diamante Smiles em tempo recorde. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Como foi essa trajetória para essa conquista e explicar para os nossos ouvintes o que é esse status diamante? Então, na verdade, o meu ritmo de viagens era bem acelerado, né? Para quem me acompanha, para quem me conhece. Então, se eu ficava mais de uma semana no Brasil, era demais. E eu tinha, geralmente o status, ele vence em determinado mês, né, do ano. E nesse mês que meu status ia vencer, eu tinha um intervalozinho de 2 semanas, uma semana e meia que eu ia ficar no Brasil e que eu ainda não tinha acumulado as milhas qualificáveis necessárias para poder atingir o status diamante. E eu falei, eu vou ter só uma semana e meia, 2, e eu preciso voar a quantidade X de milhas, na verdade era 30 mil milhas, para atingir o diamante. Eu já tinha o status, mas eu falei assim, eu quero fazer disso algo para mostrar para as pessoas que quem não tem status é possível. É uma loucura, sim, porque no meu planejamento que eu fiz, eu peguei 30 voos em 5 dias. Então foram 6 voos por dia que eu fazia. Então saía de São Paulo, fazia Curitiba, fazia Rio de Janeiro, enfim, sempre pegava uma conexão atrás da outra para otimizar meu tempo do dia, mas sempre um atrás do outro. Então, aí depois, no final de 5 dias, eu tinha completado os 30 trechos, né, qualificáveis. Assim, eu já era diamante, mas assim, se eu tivesse começado do zero, como um cliente que começou a categoria agora, a pessoa já teria atingido o status máximo na hora, entendeu? Assim, em 5 dias, não precisava passar o ano inteiro voando, já teria os benefícios do status pelo resto do ano. E aí, por exemplo, nessas viagens, você completou por trechos ou tinha que ter trechos assim mais longos? Tinha que ter esse cálculo assim das distâncias também? Ou podia ser então, assim só ponte aérea? Quando eu fiz exclusivamente esse da Smile, se eu não me engano, foi há 4 anos atrás, o programa ele ainda pontuava, ele contabilizava por trecho mesmo em passagens de conexão. Então, por exemplo, se eu fazia Uberlândia, São Paulo, Brasília, contabilizava 2 trechos qualificáveis. Hoje não mais. Hoje, se é conexão, contabiliza só um, mesmo que você pegue 2 aviões. Então, assim, eu aproveitei dessa oportunidade de que contabilizava mais de um, dependendo do número de conexão que eu fazia, justamente para acumular mais trechos numa viagem só.
Então foi por isso que eu consegui otimizar. Foi uma logística bem complicada para eu, assim, eu estudei um pouco antes, uma semana antes, as rotas dos aviões. Então, assim, para não ter risco de eu perder um avião, eu sempre tentava casar o avião que chegava, ele era o mesmo que ia sair do mesmo lugar. Então, assim, eu não esperava, assim, eu não tinha que esperar um outro avião chegar. Então, caso assim, um atrasasse, não ia encavalar uma conexão na outra, porque o mesmo que eu chegava era o mesmo que eu ia sair, a mesma tripulação e tudo mais. Então, você tem toda uma logística aí que eu tive que estudar antes, porque se um desse errado, era 4 dias de planejamento que ia por água abaixo. Então, assim, então não podia errar nada. E teve um fato curioso, só abrindo um parênteses aqui, exclusivamente nessa maratona de voos que eu fiz, que eu não sei como, acho que na época o site da Gol permitia que você fizesse seu check-in só com sobrenome e eu acho que o seu aeroporto de saída, alguma coisa assim. E como meus voos eram todos os mesmos dias, eu estava documentando tudo em rede social, aí no segundo dia, algum engraçadinho que me seguia, que foi agir de má fé, entrou nas minhas reservas, acho que pelo sobrenome, enfim, não sei como, e começou a mudar meus voos. Como eu já era diamante, você pode adiar e alterar sem custo, né? E você faz tudo isso online, ou pelo aplicativo online. E a pessoa começou a mudar os meus voos para que eu não encaixasse mais um com o outro, entendeu? Tipo assim, ela antecipava meu voo da noite para o da manhã jogava para a noite. Isso acho que foi a partir do terceiro dia. Aí eu notei, né? Aí eu notei e como a Gol notou também, eu não estava, isso não foi uma ação promocional, não foi nada, eu fiz por conta própria, não era nada vinculado a Gol, mais não, eu decidi fazer e fiz tudo por conta própria. Mas aí, eventualmente, com o boost de rede social e tudo, a Gol estava acompanhando meus voos, estava vendo tudo e também viu. Aí a sorte, assim, que eu tive um super apoio deles, assim, super apoio mesmo, de retornar meus voos todos para as reservas originais e a partir daí monitorar. Então, assim, eles monitoravam para que ninguém mudasse, entendeu? Então, eles conseguiram, assim, manter o meu original até eu terminar o que eu tinha para terminar mesmo, só para não ter risco de ninguém querer alterar e bagunçar todo o meu itinerário. Então, praticamente, você foi, assim, hackeado, né? Quase um hackeado, né? Infelizmente. Que Fui, coisa, cara, Fábio. infelizmente. Você vê que existem pessoas más no mundo, né? Nossa, e em qual situação que você identificou que, opa, tem alguma coisa errada? Foi algum embarque que você estava fazendo? Foi um dia, eu começava muito cedo, eu começava, acho que era 5 da manhã, eu sempre começava saindo de São Paulo. Então, um dia eu cheguei para fazer o check-in de 5 da manhã e eu já não existia no voo. Aí eu achei estranho. Aí eu consegui ir no balcão, aí eu falei, não, mas o senhor adiou esse voo para as 20 horas. Eu falei, não, eu não adiei. Aí eu aproveitei e falei, e o meu próximo voo, né? Porque era conexão. Não, esse também já foi adiado para as 3, alguma coisa assim. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu entrei nas minhas reservas originais e vi que já estava tudo bagunçado e tal. E daí foi quando a Gol me deu um super apoio e voltou tudo pro original, do jeito que eu tinha comprado mesmo, e eu consegui prosseguir até o fim. Então, e agora, por exemplo, se eu... Agora vamos pensar assim, num cenário sem essa pandemia, com todos os voos operando tudo. Ainda é possível, assim, fazer essa maratona, assim? Sim, é possível, mas, assim, os trechos qualificáveis, eles funcionam ainda. Então, assim, você só não pode comprar como se fosse conexão. Se você comprar, por exemplo, separado, Uberlândia-São Paulo, depois São Paulo-Rio, ele continua contabilizando 2. O que você não pode é comprar Uberlândia-Rio conectando em São Paulo, que aí vai contabilizar só 1, sabe? Perfeito. Aí você vai voar muito mais para... Exato. E às vezes também aumenta no preço, né? Porque às vezes você comprando origem e destino final, é um preço. Agora você comprando picado, fica mais caro, entendeu? Então, assim, ainda é possível fazer, mas eu acho que ainda fica um pouco mais caro, mas totalmente possível. Se animar, você pode esperar a pandemia passar aí e fazer uma maratona dessa. Fazer uma maratona. E tem alguma dica, assim, por exemplo, de dia da semana, horário, assim, que favoreceu isso acontecer, assim, ou os finais de semana foram dias melhores? Geralmente, assim, finais de semana, por exemplo, sexta-feira, a partir de quinta, sexta, sábado, domingo e até segunda são os voos mais caros. Então, assim, geralmente dias que, assim, que até eu evito voar. Então, assim, eu tentei pegar, eu acho que eu fiz de segunda a sexta, ou fiz de terça a sábado, agora eu não lembro exato para te falar.
Mas assim, e eu aproveitei que na época, quando eu comprei essas passagens, teve aqueles feirão que a Gol faz, sabe? Tipo, Uhum. ida e volta por R$ 99 na época tinha e tudo mais. Então, assim, ficou bem barato, se eu não me engano. Não sei se foi R$ 3.500 tudo, alguma coisa assim, para fazer todos os voos juntos, entendeu? Olha E os só. benefícios são muito bons, né? Assim, do Diamante, né? Você tem 3 malas gratuitas, check-in prioritário, embarque prioritário, a mala sai primeiro. Então, assim, é bem bacana. Nos espaços lá, o Gol Mais Conforto, de graça. Então, assim, o investimento se paga, principalmente para gente que vive em avião. Uhum. Então, vale a pena. Ah, muito legal. E você, essa sua maratona, você documentou ela toda na rede social e também no portal Passageiro de Primeira, né? Isso, eu documentei mais na rede social, porque assim, no PP ia ficar muito massivo, porque era todos os voos mesmos dias. Então, assim, eu não documentei dia a dia. Eu pus assim que eu ia fazer e depois o final. Mas Aham. na rede social eu fui pondo tudo. E foi muito bacana, porque coincidentemente, na semana, isso é coincidência mesmo. O pessoal fala assim: ah, isso foi uma ação de marketing da. Não, foi coincidência. Na semana que eu fiz, a Gol estava introduzindo os assentos de couro ecológico, então, tipo assim, eu consegui pegar alguns aviões com os novos assentos, mostrar. Foi na mesma semana, eu acho que no mesmo mês que a Gol também estava introduzindo o cardápio a bordo, então você também consegui pegar um voo e também internet. Então, acho que foram as 3 coisas juntas também que Ó, coincidiu e tudo, cara, uma baita coincidência. Então foi bacana, cara. Eu fui mostrando o serviço, como que era de um avião para outro, um que tinha internet, o outro que não tinha, um que a rota que tem cardápio, a outra que tinha, às vezes, só um lanche mais reduzido. Então foi bem bacana. você literalmente fez uma imersão nos serviços da, Exato. da, da Gol, no caso, Da né? companhia, exatamente. Ah, que legal. Agora, Fábio, eu queria te perguntar uma outra história ainda, que eu tenho curiosidade, que eu também acompanho você há muito tempo, tanto no Instagram quanto no portal Passageiro de Primeira, que eu sei que ainda no ano passado, em janeiro, você esteve na fábrica da Boeing para receber, junto com a Latam, né, um 787 novinho em folha. Me fala uma Foi. coisa. Bom, o sonho de toda pessoa apaixonada por aviação, como eu, aviação comercial, o sonho é fazer uma visita lá na Boeing e um avião novinho. Me conta como é que foi essa experiência, Fábio. Cara, foi muito bacana. Eu fiquei muito honrado com o convite da Latam, porque eu fui o único brasileiro convidado e autorizado para ir buscar o avião. Então, assim, já foi assim, uma baita honra para mim ter esse reconhecimento por parte da Latam. E foi muito bacana, porque assim, esse avião tinha várias coisas especiais. Primeiro que foi o primeiro 787 da Latam com a nova cabine, com a nova Premium Business, com os novos assentos ali do assento Latam+. Ele foi também o primeiro avião que teve o crew rest lá, o sarcófago que a gente fala, né? Para quem não está familiarizado, porque geralmente os 787 não só da Latam, mas de todas as outras companhias, o pessoal, os comissários às vezes têm que dormir nas últimas poltronas. E esse foi o primeiro que teve o crew rest especificamente instalado mesmo. Você sobe a escada e tem as 6 camas lá, os beliche, né? Aham. E foi muito bacana também. Assim, a tripulação estava super empolgada de ter um avião com essa nova facilidade, né? Porque não deixa de ser um super conforto para eles, dormir em voos longos e tudo mais. E, cara, buscar o avião na Boeing é algo assim, é igual tirar um carro da concessionária, né? Assim, é muito bacana, porque assim, toda a parte do antes, o durante e o depois, né? Assim, você tem jantar de entrega e você tem toda uma cerimônia com os representantes da Boeing, no caso, representantes da Latam também. Tem uma entrega simbólica de uma chave, né? Não é a chave do carro, mas a chave do avião. Foi entregue para os comandantes, para representantes da Latam que foi com a gente. E o fato de você, assim, poder ser a primeira pessoa a sentar naquela cadeira, assim, fazer, eu fui o primeiro passageiro dessa cadeira e tudo mais, é muito bacana. Tudo foi documentado, a Latam fez um vídeo, inclusive a gente tem um vídeo no YouTube também, e mostra tudo. O serviço de bordo é especial, o cardápio é especial, porque é um voo de entrega, né? E é Uhum. bacana, porque você sai direto da fábrica e a gente foi direto para Santiago, né? Porque esse é um dos aviões, não, Ah, é tudo Latam, mas fica baseado em Santiago. Os 787 ficam todos lá. uhum. E então voamos direto. Lá foi, acho que era da Carolina do Norte, se não me engano, e fomos direto para Santiago. Então foi super bacana e com aquela parte da interação dos comissários, né, de estar feliz também, a gente
como passageiro também, de estar podendo experimentar um produto super novo, ficou super bacana, a Premium Business nova. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que essa experiência de você poder buscar um avião da fábrica e pegar o primeiro voo comercial dele é algo assim que entra para nossa história, sabe? E o fato de você poder entrar na fábrica, porque geralmente nessas fábricas, assim, você pode fazer algum tour, mas geralmente é por algumas áreas bem limitadas e tal, tudo mais. E exclusivamente nessa viagem, eles me liberaram entrar, filmar, tirar foto, mostrar um pouco da linha de montagem do 787, que agora fica toda lá. Inclusive, esse mês foi o último mês que produziram um 787 na fábrica lá em Seattle. Isso. E agora vai ser só nessa fábrica lá da Carolina do Norte. Então, assim, é muito bacana. Pra gente que é apaixonado em aviação, né? Então, não tem preço esse tipo de convite, esse tipo de experiência. Aqui, ó, tem até um 787 aqui, ó. Aqui, ó. É que ele tá longe, ali não dá pra pegar aqui. Pessoal, e o seguinte, Fábio, na descrição desse podcast eu vou deixar todos os links, inclusive desse vídeo aí da Latam, que mostra você recebendo o avião lá junto com toda a equipe, que ficou bem legal esse vídeo. Muito legal essa história. E depois essa aeronave, você deu tempo de você voar em voos comerciais normais ou não? Não deu. A gente trouxe ela pro Santiago, eu acho que foi finalzinho, acho que o voo foi final de novembro, se eu não me engano. Novembro de 2019. Okay. E logo depois, já em março, né? Fevereiro, março de 2020, já entrou a pandemia, então assim, eu não cheguei a voar nela normalmente em um voo regular de passageiro, somente nesse voo de traslado, né? Que a gente fala o ferry flight. Mas que já é o super voo. Ô, Fábio, eu queria agora te perguntar sobre o Passageiro de Primeira. Em 2011, você fundou o Passageiro de Primeira, que ele nasceu como um blog, aí virou um site, e hoje é o maior portal da América Latina de conteúdo sobre programas de fidelidade, cartões de crédito, avaliações de companhias aéreas, hotéis de luxo, salas VIPs, etc. Fábio, são duas perguntas assim, simples. Queria saber como que nasceu a ideia do Passageiro de Primeira e como foi colocar essa ideia em prática. Então, o Passageiro de Primeira, assim, o conceito dele, ele nasceu praticamente foi o seguinte: eu sempre fui apaixonado em aviação e sempre fui apaixonado nessa questão da parte da cabine, da parte assim da experiência como um passageiro. Sempre fui fascinado assim. Como que vai ser quando eu chegar no check-in? E o voo, como que vai ser a comida, poltrona deita, tem travesseiro, que tipo de vinho vão servir e tudo mais. Então, assim, eu sempre tive essa paixão já desde de criança, isso eu já tinha, e já era eu já era ficcionado com isso, sabe? E daí eu fiz faculdade em Viena, na Áustria, morei 4 anos lá, e fiz turismo e hospitalidade. E eu formei em 2010. E daí eu voltei e eu tava bem, voltei pro Brasil, né, depois de formar, e fiquei bem perdido, né, o que eu vou fazer, o que eu não vou. E eu sempre ficava com essa coisa assim, das milhas e dos aviões e tal, e eu saía com meus amigos falavam, Fábio, você precisa mudar de assunto, a gente não aguenta mais sentar em mesa com você e conversar só disso. Por que você não abre um site? Foi até um amigo meu, falou assim, por que você não escreve um site sobre isso, que daí você dá sossego pra gente, e escreve e deixa outras pessoas lerem e tudo mais. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a escrever, mas assim, de uma forma muito despretensiosa. Porque eu ia viajar uma vez por ano ou outra. Falei, vou tirar foto de como que é o avião aqui dentro, como que eu fiz para comprar essa passagem, assim, usando milhas e tal, e vou postar. Aí eu falei, aí eu criei o site, foi em junho de 2011, e comecei assim, de uma forma muito despretensiosa. Assim, eu acho que eu postava uma vez a cada um mês, uma vez a cada 2 meses, era bem uma coisa assim, eu postava para pôr meu arquivo ali das fotos e tudo mais. E daí eu comecei a ver que o pessoal começou a ter muito interesse, né? Assim, ter interesse, falar assim, nossa, que legal, a poltrona é assim e tudo mais. Como é que você fez para emitir essa passagem? E de um para outro chegar e falar assim, agora que você testou a Delta, como que é a American Airlines também para Nova York? Será que o serviço é parecido e tal? Eu falei, opa, parece que eu não sou, acho que, o único maluco interessado nesse assunto, né? E comecei a ver que realmente tinha um interesse, que existia um nicho para isso, né? Um nicho específico de pessoas interessadas nesse tipo de assunto. Aí eu falei assim, gente, se eu quiser começar a fazer isso assim mais frequente, eu preciso dar um jeito de conseguir sempre bancar essas passagens, né? Porque as passagens são caras. Como eu foquei
próprio nome fala, passageiro de primeira, o foco do site é só passagem de primeira classe executiva. Então eu falei assim, eu preciso agora arrumar um jeito de gerar mais conteúdo, mas de uma forma que não seja tão cara. Aí foi quando eu comecei a destrinchar os programas de fidelidade. Eu falei assim, eu vou estudar cada norma desses programas de fidelidade, passava dia, noite, madrugada, falava assim, aonde é o melhor resgate, aonde que eu transfiro da cá para cá e pego bônus, aonde que eu aproveito promoção de banco. E assim, foi uma imersão. Estudava. Aí eu comecei a ficar bem familiarizado assim, com essa parte dos programas de fidelidade e comecei a usar isso para benefício próprio de gerar o meu conteúdo da parte de emissão das passagens, né? Sim, sim. E daí, foi assim, se você me perguntasse, quando foi o boom do passageiro, quando que ele explodiu, eu não sei te falar exatamente, porque foi uma coisa muito gradual, foi uma coisa muito step by step, entendeu? Então, assim, foi acontecendo, eu fui pegando mais voos e fui acumulando milhas em outros programas, emitindo passagem em companhias internacionais. Então, assim, foi uma coisa muito genuína. Assim, eu sei que me acompanha, sabe? Eu sempre fui muito crítico, sempre fui muito, como é que fala? Muito verdadeiro nas minhas avaliações, e eu acho que o grande sucesso do passageiro de primeira se deve a isso, assim, porque eu sempre falei o que aconteceu e sempre mostrei a minha visão como passageiro. Se eu chego a poltrona tá suja, ou se faltou um prato, ou se teve algum imprevisto, enfim, é realmente aquilo como é, a vida como é. Então eu acho que isso me aproximou muito das pessoas que seguem, que acompanham o Passageiro de Primeira, de ver que aquela avaliação do site, ela é real. É uma avaliação minha, mas assim, é eu como um personagem, mas ela é real, porque assim, eu estou passando exatamente qual que é a experiência do passageiro. Então acho que isso foi muito bacana. E o fato, que além dessa parte dos programas de fidelidade, Paulo, foi o seguinte, existe um mito muito grande, eu acho que principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem uma desigualdade social muito grande, que é aquele tabu de pensar assim, eu não posso viajar de primeira classe executiva porque é coisa de rico. E não. Hoje, assim, o passageiro de primeira, hoje a gente é o maior site em relação ao programa de fidelidade justamente por isso. Porque eu posso falar assim categoricamente que eu democratizei o uso da primeira classe executiva. Eu mostrei para a pessoa que ganha 1.000, para a pessoa que ganha 100 mil, que elas podem emitir a mesma passagem pelo mesmo custo. Então, assim, não importa se você é rico, se você trabalha, se é um CEO de uma empresa, ou se você só está indo de férias para a Disney com sua família, por exemplo. Então, assim, o grande lance legal do passageiro de primeira é a minha grande satisfação e o meu grande prazer de passar esse conhecimento das pessoas é todo mundo pode. Não é algo fora da realidade de ninguém. É algo possível com programação, com um pouco de paciência e um pouco de flexibilidade de dados, porque a gente sabe que questão de milhas não é sempre que tem e tudo mais, mas que é algo possível para todo mundo fazer. E o melhor, todo o meu conteúdo, todo, 100%, é tudo gratuito. A pessoa entra no site, está tudo lá, não tem que pagar curso de milhas, não tem que fazer nada. É tudo gratuito. A pessoa entra lá, o que ela tiver de dúvida, ela pode perguntar, a gente tem sessão de comentários e tudo mais. Então, assim, tá lá eu quero passar tudo que eu já passei na minha vida, tudo que eu já aprendi. Minha grande missão ali no Passageiro de Primeira é compartilhar tudo isso, entendeu? É muito legal. Né, Fábio, você compartilha até a tela do computador mostrando que tá a promoção. Tudo. Né, não, eu acho que assim, tem muito. É autêntico, né? A forma. Exato. É muito autêntica os seus reportes dos voos. E também, Fábio, eu gostaria de saber como é que é a sua formação acadêmica na área de hotelaria e turismo, né? Em Viena, numa universidade importante. Como é que isso também contribuiu para esse projeto realmente alavancar também, né? Porque você tem uma outra visão sobre sobre os serviços, né? Sobre as experiências. Isso, sem dúvida, também agregou muito, né, no projeto. Isso, muito privilegiado, né, de estudar lá e que me deu uma visão muito ampla, né, de questão assim de negócios de empresas da parte do turismo, tanto na parte de hotelaria quanto na parte de turismo em si. Mas eu acho que assim, o grande gatilho que me deu assim, principalmente na parte da aviação, foi um semestre que a gente teve uma matéria que era criar uma companhia aérea e você tinha que criar desde o início, concepção da marca,
Aí você tinha que depois colocar a parte de custo por assento, enfim, toda aquela parte de estratégia. Foram 6 meses, até ela começar a funcionar e, teoricamente, só ia passar na matéria as companhias aéreas que fossem lucrativas. Você só ia ser aprovado. E eu tive uma mentoria do pessoal da Emirates. Na verdade, eles tinham uma base em Viena. Então, eu tive mentoria da parte deles. E foi algo assim, eu já era apaixonado, já era fascinado. Então, quando veio aquilo, acho que meu olho até brilhou. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Mas, assim, é muito, muito trabalho, assim, essa parte de revenue que tem da companhia aérea é bem complicada, bem técnica, tem muitos fatores, que não só o custo da passagem, né? Porque, às vezes, a gente é muito leigo e acha que ele está pagando o custo da passagem, mas, assim, tem muita coisa envolvida. Então, assim, me abriu um horizonte fenomenal. Então, assim, acho que ali foi aquela coisa, eu falei assim, não, é isso que eu quero mexer, eu quero seguir nessa parte de aviação e tudo mais. Então, eu falei, não, é aí que eu vou arriscar. Que legal, que legal. Ô, Fábio, e agora nesse último ano, ao longo do ano de 2020, o passageiro de primeira, né, e você não pôde voar pelo mundo, como você sempre fez, mas prestou um serviço de utilidade pública muito relevante. E eu falo isso porque eu sou usuário do site e tudo, e utilizo como uma fonte importante e confiável. Me fala um pouco sobre esse trabalho hoje, do último ano, do passageiro de primeira, com relação a passar as informações sobre os voos, sobre como é que está esse cenário que muda a todo instante, né, com relação às companhias aéreas. É verdade. E, curiosamente, assim, eu achei, em questão de projeção, eu falei, 2020 vai ser um ano bem mais fraco para a gente em questão de acesso. Mas não, a gente quintuplicou a quantidade de acessos. Olha! E foi uma coisa assim que eu não esperava de forma alguma, mas eu acho que foi justamente por isso que você falou, acho que pela quantidade e a qualidade das informações que a gente estava prestando, inclusive em tempo real. Principalmente quando começou a fechar as fronteiras, um ano atrás, né? Acho que foi 14 de março ou 17, começou a sair decreto no mundo todo. Isso. A gente tentava sempre postar em tempo real, assim, aonde fechou, o que fechou, qual companhia aérea cancelou voo, como é que está sendo a reacomodação, se eu tinha passagem emitida com milhas, o que eu faço? Fui cancelado e as milhas estavam vencidas, quais são os meus direitos? Então, assim, a gente sempre proporcionou muito aquela coisa de realizar o sonho da pessoa. E às vezes a pessoa lutou para realizar aquele sonho, né? Acumulou a milha e tal, e na hora que ela vai, aconteceu, infelizmente, essa pandemia. Então, assim, eu tenho a corresponsabilidade de também ajudar a pessoa, dar um norte, né? Para ela poder saber o que ela faz, quais são os direitos. Então, assim, a gente focou muito nisso, principalmente nos 6 primeiros meses da pandemia, exclusivamente de dar essas orientações para os passageiros, para os leitores do site. Tanto é que a gente fez, inclusive, uma política dentro do Passageiro de Primeira, de, nesses meses mesmo, parar de postar promoção, justamente por não incentivar não incentivar algo que a gente não sabia que poderia realizar e poderia dar uma dor de cabeça. E quando a gente voltou a postar as promoções, a gente eu sempre colocava, tinha um disclaimer fixo no Passageiro de Primeira, falando, estamos vivendo um tempo de pandemia, o momento não é de viajar e tudo mais, mas se você quiser programar, você vai ter X anos para aproveitar essas milhas, etc, etc. Porque é bom a gente abrir o olho e não só mostrar as 1000 maravilhas que pode ser um resgate de executivo primeira classe, mas mostrar também que existe alguns empecilhos que podem acontecer justamente pelos tempos que a gente está vivendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e muito interessante no site, no passageiro-de-primeira.com, nesse período, é o fórum, né? Que é o fórum muito aquecido, né? Com dúvidas Exato. que eu o pessoal tenho. É muito participativo. A dúvida de um é a dúvida de mais um monte de gente. A aí... comunidade ali se ajuda muito, é muito bacana mesmo, assim, porque às vezes um foi pegar um voo de uma companhia que às vezes eu não tenho a informação, mas a pessoa estava lá, então ela viveu aquilo e ela compartilha, entendeu? É muito bacana isso. A troca de conhecimento, eu falo que eu aprendo muito mais no site do que eu ensino, porque cada dia eu leio alguma coisinha lá que é uma novidade, que alguém chega para mim para contar, então é uma troca muito boa. Que legal, que legal. Ô, Fábio, agora eu queria te perguntar o seguinte: a sua paixão pela aviação comercial, sobretudo, né? Você contou um pouquinho, né, da sua vivência lá em Viena e que sempre gostou dessas coisas, mas tem alguém, alguma pessoa na sua família que te influenciou diretamente?
que também era apaixonado por aviação, ou tem alguém na família que trabalha na aviação? Me conta aí assim, dessa paixão desde de criança, assim. Cara, na aviação exclusivamente, assim, não tem ninguém na minha família, mas meus avós, meu avô, que inclusive chama Fábio também, chamava, né, porque ele já faleceu, sempre gostou muito de viajar mesmo, assim, ele fez, assim, várias voltas ao mundo, inclusive, na época, né, antigamente, que eles pegavam, tem várias fotos aqui que eles fretavam um avião, tipo assim, era um grupo, né, fretavam um avião de uma companhia aérea e ficava 3 meses viajando no mundo. Então, assim, eu sempre vi aqui, eu falei, gente, isso é fascinante, né? Assim, na época, acho que era um avião da Lanchilha. Você fazia Tahiti, Sydney, Cairo. Depois de 4 meses, eles voltavam. E eu sempre fui muito fascinado. E meu avô sempre falou, gente, a maior riqueza que a gente tem é poder conhecer as outras culturas, né? Você poder viajar, assim, acho que essa é a maior riqueza que eu posso proporcionar para vocês e que vocês podem adquirir durante a vida, é isso, é conhecimento. Então, assim, ele sempre incentivou viagem. Então, assim, é muito bacana. A gente tinha muita história para contar. Ele foi na China quando era ainda comunista, depois voltou quando não era comunista. Na Alemanha, da mesma forma. Então, assim, eu sempre ficava muito fascinado. Gente, o mundo tem muita coisa para conhecer. Então, acho que esse espírito meu de sair pelo mundo aí, acho que veio muito dele, sabe? Ah, que legal. E para registrar, então, o nome do seu avô é Fábio e Vilela, exato. E o meu é Fábio Vilela da Silva Neto, o dele é Fábio Vilela da Silva. Senhor Fábio Vilela da Silva. Isso, exato. O Ele que próprio. foi a inspiração Foi, com certeza. Que legal. E qual foi o seu primeiro voo, assim? Você lembra? Foi com seu avô, com sua mãe? Eu não lembro. Eu vi a pergunta e eu fiquei pensando, assim, uma semana pensando, assim, se eu parar para pensar, assim, quando foi o primeiro, eu já tô com 35, falei, Paulo, eu vou ficar te devendo essa... Não vou lembrar quando foi o primeiro. O último internacional que eu fiz foi em dezembro de 2019, que foi a estreia do voo da Air Canada para Montreal, saindo de Guarulhos, o 7879 deles. E eu acho que o último nacional foi daqui para São Paulo, né? Porque o escritório do PP era aí, né? É em São Paulo, né? Não em Belo Horizonte, São Paulo. Eu acho que eu devo ter ido finalzinho de fevereiro, alguma coisa assim. Entendi. E tá com muita saudade, Fábio? Agora me fala, quando isso tudo passar, qual que será o seu... Imagino que você esteja aí se planejando, estudando, pesquisando aí. Você tem, assim, até simbolicamente, tem alguma rota algum voo especial que você gostaria de realizá-lo assim que tiver vacinado e que, enfim, as fronteiras estiverem abertas, assim? Olha, eu acho que quando tiver tudo tranquilo, eu vou ficar uns 6 meses dentro de um avião. Vai matar toda essa saudade que eu tô, viu? Mas eu não tenho uma rota específica, mas assim, eu tenho vários aviões aí que eu já estava na lista para fazer e tive que cancelar tudo em 2020. O avião da Singapore, com as novas suítes na primeira classe, que eu queria fazer. A nova primeira classe da Emirates também, que tinha lançado e não deu tempo de eu fazer. Então, assim, eu não tenho nada de rotas assim, planejadas, mas assim, eu tenho aviões que eu quero ainda testar, que eu não tive oportunidade, e que, assim, estão na lista, mas, assim, agora é só esperar, né? Não tem como fazer plano. Eu falo assim, até a médio, longo prazo, eu acho, assim, bem... tá tudo muito instável ainda, né? De fazer plano em questão de fronteira. Então, assim, eu não vou nem fazer o plano para não me frustrar. Eu acho que quando a gente sabe falar assim, não, deu uma acalmada, já deu X% de população vacinada, então aí eu acho que dá para começar a desenhar alguma volta ao mundo aí, alguma coisa assim. Opa, vamos falar de volta ao mundo, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Então você ainda tem uma lição de casa que vai ter uma lição de casa grande para fazer assim que possível, né? Tem, e justamente também, Paulo, porque tem muita companhia aposentando esses aviões maiores, né? Principalmente o A380, que o A380 eu falo assim que ele é um avião que gasta muito, né? Ele consome muito, mas assim, em questão de facilidade, de comodidades para o passageiro premium, seja de primeira classe executiva, ele é o melhor avião que tem, pelo fato dele ser 2 andares e ter muito espaço, né? Então, assim, as companhias tinham lounge a bordo, tinha chuveiro, enfim, cozinha com chefe, bar para você ver futebol. Então, assim,
o A380 ele tem os seus prós e contras, e infelizmente com a pandemia, todos eles, assim, até o momento, estão groundeados, né? Estão encostados. Perfeito. Então, assim, eu torço para que isso não seja uma sentença de morte para eles. Não. E que eles voltem, porque realmente, assim, voar no A380 para curtir essas mordomias que tem a bordo é muito bacana. Tipo assim, a mordomia do voo Etihad EY11 na fileira, na poltrona 2H, por exemplo, esse é um voo inesquecível. É fantástico. O First Class Apartment, né, que é o que a gente chama no A380 da Etihad, realmente, assim, foi um produto também divisor de águas que surgiu na indústria. E para quem não conhece, a Etihad tem 4 classes, né, dentro do A380. Uma que chama The Residence, que é só para 2 passageiros, que é uma suíte que você tem a sala de estar, você tem seu próprio banheiro e você tem um quarto. E só tem no 380 e é algo bem caro, muito caro mesmo. E só uma dúvida, ele fica localizado aonde? Ele fica junto com a primeira classe, no segundo andar, né, no upper deck. Tem as 9 suítes da primeira classe e de frente à primeira da primeira classe, assim, a primeira assento da primeira classe, aí tem esse quartinho, vamos dizer assim, vulgarmente falando. Se alguém da Etihad me escutar agora, me mata, né? Um projeto de bilhões de dólares, eu falo que é um quartinho. Mas aí tem lá a sala, com a sala de jantar, e o banheiro com chuveiro e o quarto. E é fantástico, porque essa The Residence, você tem mordomo, você tem um chefe preparando comida para você. O mordomo foi treinado pelo Hotel Savoy, em Londres, assim. É algo surreal, é uma experiência, assim, de rei. É bem bacana. E no mesmo corredor estão os outros 9 assentos, né, que são da primeira classe. Então, assim, essa Residence é ainda acima da primeira classe, mas é bem bacana, foi um produto muito inovador e que até hoje só a Etihad tem. Que incrível, hein? Nossa. Bom, sobre todos esses voos, pessoal, aos ouvintes aqui, né, Fábio? Passageiro de primeira.com, tudo lá, tem tudo certinho por companhia aérea, por avaliação, por rotas, não é, Fábio? Explica Exato, um pouco como é aeronave, que é a configuração lá do site para as pessoas navegarem assim um pouquinho. Claro, a gente tem um submenu lá em cima, no cabeçalho, que tem avaliações. Aí tem as avaliações das salas VIPs, das companhias aéreas e de hotéis. Aí dentro das companhias aéreas você consegue filtrar por classe executiva ou por primeira classe, e depois você consegue filtrar se você quer uma aeronave específica, uma companhia aérea específica, então fica bem fácil de você achar um review que você está procurando. Aí lá tem as fotos, tem as notas que eu dou para os determinados quesitos que eu avalio, seja limpeza, entretenimento de bordo, comida, etc. Então, assim, está bem catalogado e bem fácil da pessoa ver e poder sentir como se estivesse na cabine, né? Porque eu detalho com muita riqueza, né? Como que foi, como que eu cheguei lá dentro, se a pessoa trata a gente pelo nome, a hora que acompanha até o assento e tudo mais. Isso. E, Fábio, uma curiosidade que eu tenho é saber, assim, quais são os detalhes que você observa nesse processo de avaliação? Por exemplo, de uma companhia aérea, de um serviço de bordo. O que você presta atenção? Quais são as... Porque isso é uma arte de servir, mas é uma arte também de observar e saber o que funciona, o que não funciona. Me explica um pouquinho como é que é essa sua observação para avaliação. Eu costumo falar que, às vezes, o pessoal vê só na rede social, né? Ou vê só o post pronto no site, não sabe todo o trabalho que é por trás para trazer esse conteúdo, né? Porque é muito fácil falar assim, não, mas o cara tá viajando de primeira classe, vai dormir na cama ali o tempo inteiro, e comendo caviar e tal. E não é só isso, porque, assim, a partir do momento que eu entro no aeroporto, eu estou trabalhando. Assim, lógico, não existe a parte da diversão, que a gente curte e tudo mais, mas, assim, eu estou o tempo inteiro trabalhando. Então, assim, do momento que eu entro no aeroporto, eu vou avaliar o check-in. Como é que estava a fila prioritária? Estava assim, não estava? No check-in, se me explicou onde que era a sala VIP? Não explicou? Cheguei na sala VIP, como é que estão à disposição da comida? Demorou a ser atendido? Fui tomar banho? Quais que eram os amenities? Então, assim, é tudo muito detalhado. Então, assim, eu estou o tempo inteiro atento e anotando tudo isso. Por mais que eu estou usufruindo do serviço, eu estou anotando para depois avaliar. E o mesmo funciona a bordo, assim.
geralmente eu falo assim, a pessoa fala assim, você pega um voo de 12 horas, você chega descansado. Eu falo, não chego descansado, porque assim, eu fico acordado da hora que eu entro no avião até eles terminarem o último serviço, que seria, por exemplo, um jantar, vamos dizer assim, um voo noturno, e eu fico observando, porque eu fico anotando, até eles terminarem de servir o último passageiro. Porque eu quero saber, por exemplo, se como ele serviu o primeiro lá da 1A, se a hora que ele chegar aqui na 12J, se eu vou ser servido igual, se vai ter o mesmo prato para mim, como é que está sendo esse atendimento, assim, se foi rápido mais para frente, demorou a chegar mais para trás, entendeu? Então, assim, tudo isso eu estou notando. Aí eu espero eles terminarem tudo, aí para terminar todo o serviço. Aí a hora que acabou tudo, desligou as luzes da cabine, aí eu vou descansar. Aí eu começo a fazer a parte de avaliação do assento como cama. Cheguei para deitar aqui, ixi, meu joelho tá batendo na mesa, não me cabe, eu sou alto, eu tenho 1,85. Poltrona vira cama, mas se eu for virar pro lado, eu esbarro aqui. Então, tem muitos detalhes que assim, a gente só consegue ver em loco, né, estando lá e fazendo, experimentando. E da mesma forma, eu tenho que acordar antes que seja a última refeição, no caso, café da manhã. Então, assim, aí eu também ponho um despertador para acordar antes, para saber, assim, como que eles vão acordar os passageiros, como? Vai começar a luz ser devagar, vai aumentando, já chega e fala assim, a senhora quer café? Tipo assim, aceita um lanche e tudo mais, assim, sabe? Então, assim, é bem Puxa a assim. coberta, Então, assim. Exatamente. Então, assim, todos esses pequenos detalhes que eu falo, Paulo, que às vezes a pessoa que não gosta, a pessoa que não tá muito por dentro desse meio, às vezes fala assim, nossa, mas que frescura, nossa, mas eu não acredito que tem alguém avaliando esse tipo de serviço, mas é algo que as pessoas têm interesse em saber. E quem está pagando, às vezes, 50 mil reais ou 60 mil reais numa passagem, a pessoa quer saber como que vai ser o serviço, porque ela quer que entregue aquilo que ela está pagando. Então, existe um nicho muito grande disso. Eu também achava que não existia quando eu comecei o PP. Mas depois eu vi que existe, assim, é uma indústria multibilionária. E as companhias aéreas, assim, pré-pandemia, né, assim, é uma luta enorme de quem vai oferecer o melhor serviço. Porque eu costumo falar, a poltrona que deita, Paulo, todo mundo tem. Hoje em dia, todo mundo tem. O que vai fazer a diferença vai ser o atendimento. Vai ser assim, eu sair daquele avião e falar assim, nossa, que serviço fenomenal. Porque acaba que a poltrona, o fabricante da poltrona, é quase que o mesmo, é bem padrão entre as companhias aéreas. Então, o que vai te fazer você lembrar, o que vai te fazer você sentir aquela coisa diferente, falar, eu quero voar de novo, é a experiência. Então, assim, eu sempre bati muito isso na tecla. Não, às vezes eu voava numa companhia que o assento estava um pouco mais antigo, que o assento às vezes não virava cama, mas eu tive uma experiência tão satisfatória com os comissários e tal, com o atendimento tão, que uma coisa anula a outra, entendeu? Então, assim, é esse tipo de avaliação que eu também faço, porque eu não posso levar em conta e falar assim, nossa, você entra, por exemplo, na Emirates, é tudo uma maravilha na primeira classe, é tudo brilha, muito ouro, muita luz, muita coisa. Mas às vezes você entra numa companhia que não é tão, e que o atendimento é 10 vezes superior. Então, assim, eu tenho que ser muito criterioso nessa parte da avaliação, porque eu não posso deixar o hard product, que a gente costuma falar, que é a poltrona, a cabine, prejudicar o soft, que é o atendimento, a experiência e tudo mais. Então, é uma linha muito fina. Que é a parte humana, né? Que a parte material, todos podem ter acesso, né? Assim, as companhias, mas a capacitação dos profissionais que vão fazer o serviço, que vão executar, que vão lidar com o cliente, esse que vai dar o toque final, né? Exatamente. E é isso que vai criar a experiência em você, né? De falar assim, eu quero voar com essa companhia novamente, né? Ô, Fábio, e você, como formador de opinião, de fato, nessa categoria de serviços premium, né? De primeira classe, de executiva, e com uma rodagem muito grande, né? Então, assim, não é só discurso, é prática, é vivência, enfim, viver a experiência. Como é que é a repercussão pessoal, assim? Você... já muitas pessoas já te procuraram, assim, além do site, né, além do portal, como é que é essa questão, assim, por exemplo, você está no aeroporto, alguém te aborda, eu só acompanho você, não sei o que, enfim, me conta um pouco, assim, desse bastidor, assim. Cara, é muito bacana, assim, principalmente em aeroporto, né, acho que eu encontro mais gente, assim, que me reconhece em aeroporto, mas eu acho que a maior satisfação para mim, porque quando eu encontro alguém no aeroporto, é que 99,9% de alguém que me encontra no aeroporto fala assim, eu estou aqui por sua causa. Então, assim, isso para mim não tem preço, não tem preço. Fala assim, Fábio, eu estou levando a minha mulher para os Estados Unidos de executiva porque eu li essa matéria no site.
Uma vez eu estava na sala VIP em Hong Kong, a mulher falou, me cutucou assim, você é o Fábio do Passageiros Primeiro? Ela falou assim, olha, eu estou aqui nessa sala VIP por sua culpa. Então, assim, é coisa, cara, assim, que eu encontrei gente em Seul, na Coreia, em Portugal, assim, em voos, assim, que eu nem imaginava, que é lá do outro lado do mundo, e a pessoa vir me cutucar e falar assim, eu estou aqui por sua casa. Então, eu falo assim, minha maior gratificação é saber isso, assim, que eu pude ajudar e contribuir para a pessoa realizar um sonho, entendeu? Então é muito bacana ver esse conhecimento, principalmente em aeroporto. É bem bacana mesmo. Ah, que legal, que legal. E agora, Fábio, eu queria saber sobre Volta ao Mundo. Volta ao Mundo, que é um sonho que eu tenho de realizar uma Volta ao Mundo, inclusive com várias dicas do Passageiro de Primeira, que eu já tenho Isso meu aí. projeto aqui escrito, sempre fico lá observando as coisas, tudo, mas né, vou ter que postergar um pouquinho. A primeira pergunta sobre Volta ao Mundo, eu queria saber, quantas voltas ao mundo o senhor já deu? Eu já fiz 54 voltas ao mundo. 54? É muita. Já Repita, fiz. 54 voltas. 54. Nossa, Exatamente. Fábio. Já passei 9 dias em um avião. Uma vez eu queria bater um. Tem essas manias, né? De querer bater meus próprios recordes, essas loucuras só de quem gosta de aviação que entende. E a que a mais rápida que eu fiz foram 9 dias. Foi 9 dias voando. Eu não dormi nenhum. Assim, não dormia no voo, né? Mas aí eu chegava num lugar, no aeroporto, tomava banho na sala VIP e continuava. Almoçava, jantava, continuava. Passei 9 dias voando. E fiz uma volta ao mundo aí em tempo recorde para mim. Isso foi recente, essa em tempo Não, recorde? essa acho que deve ter mais ou menos uns 4 anos. A última volta ao mundo que eu fiz foi finalzinho de 2018. Nossa. Ô, Fábio, então eu queria saber, como é que você se organiza para realizar essas viagens volta ao mundo? Como é que é assim Então, a minha organização para a volta ao mundo, Paula, ela é baseada exclusivamente no avião. Então, às vezes a minha rota ela não é a mais lógica e às vezes ela não é a mais direta, vamos dizer assim, começando pelo Atlântico, aí você cruza, depois volta pelo Pacífico e tudo mais. Então, assim, eu baseio exclusivamente, às vezes eu falo volta ao mundo, mas dá um zigue-zague ali ainda, porque eu vou baseado exclusivamente no avião. Então, assim, às vezes, por exemplo, Singapura lançou um cardápio novo na rota Londres-Singapura. Aí eu tento pegar esse avião. Por exemplo, a Emirates está com essa nova poltrona exclusivamente de Hamburgo para Dubai. Aí eu tento encaixar na mesma viagem, entendeu? Eu tento fazer algo que eu não fiz, para gerar um conteúdo inédito, para eu experimentar um produto inédito também, e tento conciliar assim, pegar o melhor ou o mais inédito de cada região. Então eu pego alguma coisa inédita da Europa, com alguma coisa do Oriente Médio, com Ásia, África, e tento combinar tudo num itinerário só. É um baita trabalho, porque às vezes conexões não batem, o avião que vai num dia não é o outro que eu quero que conecta no outro. Então, assim, essa parte do avião é muito metódica e, infelizmente, ainda acontece imprevisto, porque com a aviação, você bem sabe, não tem como a gente prever que aquela aeronave que você quer vai fazer aquele voo. Existem operações irregulares que acontecem, enfim, manutenção não programada. Então, às vezes, alguma coisa ou outra sai do lugar. E aí, realmente, é uma coisa que eu fico muito chateado. Porque, às vezes, assim, eu vou, sei lá, tô indo para Tóquio que eu quero pegar um avião. Eu chego lá no dia e o avião não vai operar. Aí é um banho de água fria, mas faz parte. Mas é recorrente essas situações, Fábio, de você realmente querer pegar aquele determinado voo por alguma situação particular e não acontecer? É recorrente? Não é, assim, não é, mas acontece. Eu não posso trabalhar com a ideia, assim, que eu vou ter o avião garantido, entendeu? Assim, não é recorrente de acontecer com bastante frequência, mas, principalmente, assim, vamos dar um exemplo aqui. Um avião que acabou de reformar e tem a nova executiva. Aí é um avião em meia 120 que não tem. Então, assim, eu fico monitorando o Flight Radar, qual que é a rota que ele está fazendo, qual que é o padrão que ele está seguindo. Então, assim, a minha chance de pegar ele é pequena, mas eu tento conciliar, assim, utilizando as ferramentas que a gente tem, e saber aonde ele vai estar na rota naquele dia para tentar pegar. Mas se é uma loteria, não tem como a gente garantir. Ô, Fábio, eu posso dizer que planejamento é a palavra mágica no seu business? Exatamente, principalmente para quem emite essas passagens com milhas e pontos. Então, assim, planejar, se programar e principalmente ter flexibilidade é crucial para você conseguir tirar a sua viagem do papel. E como é que é esse planejamento? Você, por exemplo, assim, eu fico
aí uma pergunta. Você tem um calendário anual, semestral, ou tipo assim, você está hoje aqui, 19h30, ah, não, amanhã eu vou decolar para Londres no voo XYZ. É assim de vez em Cara, é quando? desse jeito. É, assim, raramente, quando essas viagens maiores de volta ao mundo, aí eu planejo, aí realmente tem um planejamento maior com antecedência. Mas vamos dizer assim, as viagens que é do dia a dia, vamos dizer assim, entre aspas, Aham. eu fazia exatamente isso. Eu fazia assim, sei lá, vou ali e volto. Eu já cheguei em Dubai jantar e voltar pro Brasil. Já cheguei, assim, muitas loucuras. Quando a Air France começou com a primeira classe nova deles pro Brasil, eu fui para Paris, assim, na sexta, voltei no sábado. Assim, Olha. umas coisas bem. Eu não. Às vezes o pessoal me julga muito, fala assim, poxa, mas você foi para lá e você não dormiu uma noite, não fez nada. Mas assim, eu falo que tem prioridades, né? Assim, eu não sou muito um cara de fazer turismo. Eu falo assim no próprio sentido da palavra. Sim, Sair, sim. fazer city tour, conhecer. Então assim, quando é algum lugar que eu já fui, que eu já conheço, se é um lugar que eu nunca fui, claro, eu desço, fico uns dias, aproveito. Mas se é algum lugar que eu já fui mais de uma vez, assim, eu raramente fico mais de uma noite. Se eu tô indo com o intuito exclusivamente do avião ou do lounge, alguma coisa, eu vou e volto no mesmo dia, não tem problema nenhum. Porque o meu grande prazer está no trajeto, né? O meu prazer Perfeito. até eu chegar lá, entendeu? Eu desembarquei, aí eu já posso voltar, missão cumprida. E o seu foco é a produção desse conteúdo específico, né? Exato. Do Exato, que eu falo trajeto, assim né? que onde comer, o que fazer, atrações, assim, tem inúmeros sites maravilhosos na internet, muita gente competente, com bastante conteúdo, que faz Sim. isso, assim, infinitamente melhor que eu. Então, assim, como não é o meu foco, então eu prefiro fazer ali na minha área o que eu faço bem mesmo, que é essa parte do trajeto, e o resto Uhum. tem muita gente bacana aí disponibilizando conteúdo. E tem algum destino assim que você já, digo um destino internacional que você é o destino que você foi mais vezes assim, em função da variedade de aeronaves que operam essa rota? Tem algum destino assim que é o número um assim? Eu não vou falar destino específico, mas eu vou falar região. As regiões que eu mais voava era a Ásia e o Oriente Médio, porque lá são as companhias que mais investem nessa parte de produtos a bordo. Então, seja uma poltrona bacana, um avião com algum diferencial, enfim. As companhias do Oriente Médio têm essa coisa muito da ostentação, né, vamos dizer assim. Então, as três brigam muito, né, Qatar, Etihad e Emirates, para ver quem vai oferecer o melhor produto premium, de primeira classe, Uhum. lounge, aeroporto, experiência. E isso, quem sai ganhando somos nós, né? Porque, assim, eles querem dar o melhor produto. Então, fica nessa briga constante. Então, o melhor produto a gente sempre sabe que vai ter com alguma delas. E nas asiáticas, principalmente por conta do atendimento, porque o atendimento das companhias asiáticas são, assim, impecáveis. Geralmente, assim, você fala assim, não existe falha. Realmente é impecável do início ao fim. O jeito que a comissária aproxima, do jeito que ela te entrega o cartão de embarque, é uma questão assim, de um respeito e de uma educação e cordialidade assim muito grande da parte das companhias asiáticas, assim, dá gosto de voar. Ah, que legal. Você poderia, assim, citar alguma companhia que você destaca pela sua experiência, sua vivência? Eu sei que são várias, né? E são muito, enfim, tem muitas possibilidades, mas tem alguma aqui em especial, ou algumas que você tenha um carinho especial, enfim. Eu costumo falar assim que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Que eles falam assim, Fábio, qual que é a sua companhia favorita, né? Assim, não tem, porque eu acho que cada uma é boa de alguma forma, assim. Eu acho o catering da Air France incrível, principalmente no lounge deles em Paris, que toda a comida é feita pelo Alain Ducasse. Então, assim, você tem um chefe renomado Michelin fazendo a comida do lounge, tudo prato à la carte. Então, assim, é fenomenal, tanto o catering do lounge quanto o catering a bordo da Air France, da primeira classe, é de tirar o chapéu. A experiência de solo, para quem viaja de primeira classe com a Lufthansa, é surreal também, porque para quem não conhece, a Lufthansa, em Frankfurt, existe o terminal do aeroporto e existe um terminal separado que não é ligado ao aeroporto, que chama First Class Terminal. É exclusivamente só para quem viaja de primeira classe. Olha. Tanto é que, assim, que a única forma de chegar nesse terminal ou é a pé, porque ele não é ligado ao aeroporto, ou você chega de carro lá direto, e aí eles guardam seu carro. É todo um serviço muito, muito bacana.
Você chega de carro de Porsche, né? É isso que eu ia falar agora, exato. Porque além de toda essa facilidade, quando você tem uma conexão acima de 3 horas em Frankfurt, que você está voando de primeira classe, eles te emprestam um Porsche para você dirigir em Frankfurt e você só paga o seguro, que é 99 euros, e você tem 3 horas de carro livre. Você sai do aeroporto, passeia, vai aonde você quiser, e depois você devolve o Porsche no First Class Terminal, nesse terminal exclusivo, e já entra direto para esperar seu voo. E nesse terminal é muito bacana, que tem restaurante, tem spa, e é uma experiência muito, muito exclusiva da primeira classe da Lufthansa. Então, assim, eu tiro o chapéu para eles, porque essa experiência em Frankfurt de ter um terminal exclusivo, né, é bem bacana, porque não é uma sala VIP, né, é um terminal. Então, assim, você se sente muito que você tem seu próprio Dutch Free, o próprio controle de passaporte. Cada passageiro fica como se fosse um assistente pessoal por conta. A pessoa chega e fala assim, seu voo vai atrasar, seu voo vai sair do portão tal. E pelo fato do terminal não ser ligado ao aeroporto, eles te levam de carro até na porta da aeronave. Aí você escolhe se você vai de Porsche ou de Mercedes. Aí eles te levam e te põem lá na porta do avião. Então, assim, é muita mordomia. É maravilhoso. Por isso que o povo fala, por que você viaja tanto pela Lufthansa? Eu falo, gente, mas é porque tem muita coisa boa. A gente aproveita. Mas tem muita coisa boa, assim, eu selecionei 2, mas assim, a Etihad com First Class Apartment também, que você fecha as portas, você tem a cama de casal, é muita coisa bacana, assim, tinha que fazer um compilado e montar uma companhia aérea com um pedacinho de cada um. Um pouquinho. Mas o compilado tá lá no passageirodeprimeira.com, né, que todo mundo pode visitar lá e viajar um pouco com você também, né, Fábio, como eu faço. Exatamente. Aqui, enquanto eu planejo a minha volta ao mundo. Agora, Fábio, tô começando aqui a nossa descida para pouso, mas ainda tem algumas perguntinhas. Eu queria saber com relação, assim, sua bagagem. O que não pode faltar na sua bagagem de mão e na sua bagagem despachada também, quando é uma viagem mais longa? O que não pode faltar? Eu viajo muito com bagagem de mão, porque eu não gosto de despachar mala. Então, assim, mesmo às vezes se eu ficasse, às vezes, uma semana, eu consigo ficar só com a bagagem de mão. Então, assim, na bagagem de mão, se eu for despachar mala, eu sempre tenho uma muda de roupa, assim, porque não sei se a mala eventualmente pode perder, enfim, alguma coisa assim. Então, eu sempre tenho uma muda de roupa de emergência. E na bagagem despachada, cara, geralmente eu não vou com ela cheia, porque o que eu volto com a Amenity Kit, que são aqueles kits que eles dão dentro do avião, né? Então, às vezes, quando eu faço essas viagens mais longas, assim, de volta ao mundo, que eu pego 40 voos de uma vez e tal. Então, assim, a minha mala volta só com necessaire, pijama, pantufa. Assim, então, assim, eu tenho que levar uma mala só para trazer tudo de volta, entendeu? Mas, assim, eu geralmente ponho roupa de academia, porque eu gosto muito de academia e fazer academia nos hotéis que eu tô, às vezes de intervalo entre um voo e outro, tudo mais, mas não tem muito segredo com a mala, não. É geralmente o basicão mesmo, do dia a dia. E tem uma roupa assim melhor que você se sente mais confortável para voar, assim, enfim, tem gente. Cara, eu não me importo, porque assim, eu sou prevenido, então eu sempre levo pijama. Então eu sou daqueles que eu troco de roupa dentro do avião e ponho pijama. Então, assim, não importa se eu tô às vezes com uma calça social, camisa, ou se eu tô de calça jeans, que acabou o jantar, eu vou no banheiro, troco de roupa, ponho pijama, porque às vezes é um voo longo, 10, 11 horas. Eu não vou ficar dormindo desconfortável. Então, eu ponho pijama e fica ótimo para dormir. Então, pijaminha também tá sempre na mala de mão, não viajo sem. E a pantufa, né? Pra gente não pisar no chão. E você tem alguma coleção, assim, de artigos de aviação? Você gosta de comprar livros ou coisas relacionadas a esse universo? Você tem uma coleção, assim? Eu tenho uma coleção, assim, que pode parecer que não tem a ver com aviação, mas tem, que é de patinho de borracha. Esse patinho de banheira, né? E o pessoal me pergunta às vezes, mas onde que você começou com essa coleção? E foi justamente por conta da Lufthansa, porque eles, cada mês, no First Class Terminal, em Frankfurt, eles colocam um patinho de uma edição especial, comemorativo. Então, por exemplo, no spa deles, né, onde tem a banheira, você toma banho e tudo mais. Então, assim, na Páscoa tem o patinho coelho. Aí, por exemplo, na Oktoberfest tem um patinho com a roupa específica. Então, assim, eles sempre tinham um patinho edição limitada. E nessas minhas idas e vindas, essas centenas, assim, eu comecei a ficar muito fascinado. Eu tenho que ir lá, porque esse mês vai ter o patinho tal e a edição única. Eu já cheguei a voar para lá para pegar um pato da Páscoa, que só era um e só tinha esse e eu tinha que pegar e tudo mais. Então, assim, aí eu comecei a pegar só esses da Lufthansa, tal.
Aí eu comecei a gostar muito e comecei a comprar em outras viagens. E assim, o pessoal que me acompanha em rede social sabe que eu gosto e o pessoal começou a me presentear. Se a pessoa ia para o outro lado do mundo, achava um pato chinês e me mandava. E daí eu fiz uma coleção enorme. Hoje eu tenho 373 patos de borracha. Ô, louco, ô, louco. E os Amenity Kits você normalmente sorteia, né? Ou sorteava? Ou eu sorteio ou eu também dou. Tem alguns projetos sociais que a gente ajuda. Esse que eu ajudei já enquanto eu estava com os Amenity Kids em casa, que chama Mini Gentilezas, é muito bacana, que eles pegam essas escova de dente, shampoozinho, essas coisas, fazem os kits e entrega para pessoas em situação de que estão morando na rua, ou abrigo e tudo mais. Então, assim, às vezes quando eu não sorteava para os leitores, seguidores, eu juntava tudo e fazia doação para eles, porque aí o pessoal vai ter muito mais uso do que eu. Ah, sem dúvida. Fábio, para finalizar aqui, duas perguntinhas. Nesses 11 anos, né, de passageiro de primeira, você tem os números, quais são seus números de milhas voadas? Você poderia compartilhar um pouco com a gente com relação a quantos voos realizados, quantas horas, enfim, números. Jornalista gosta de números, você sabe. Sim, eu comecei a catalogar a partir de 2015. Então, assim, todos os números antes de 2015 eu não tenho, porque eu não catalogava. E a partir de 2015 eu achei um software que registrava. Então, assim, eu consegui catalogar tudo a partir de 2015. Então, Legal. de 2015 até final de 2019, que foi quando acho que eu fiz o último voo para a Air Canada, que é esse voo internacionais, foram 793 voos, de 2015 a 2019. Nossa. Então, foi em média mais ou menos 500 e poucos voos internacionais e 217 domésticos. Então, foi muito voo por aí. Uma proporção assim de milhas dá mais ou menos quase 2 milhões de milhas, mais ou menos. Então, voadas, né? E quanto mais você voa, mais você vai gerando milhas e mais possibilidades também vão abrindo, né? E nem sempre, porque assim, como a maioria das passagens, eu vou dizer entre 70% e 80% eu emito com milhas, então ela não gera milha, né? Porque eu emiti ela com milhas. Perfeito. Então, assim, as passagens pagantes, que é as que eu geralmente compro, que às vezes o programa ou não tem parceria, ou porque algum programa gringo eu não tenho acesso para acumular as milhas no cartão de crédito de fora, então aí eu tenho que comprar a passagem. Aí essas que eu compro acaba gerando mais milhas que eu posso emitir outra passagem. Mas as outras que eu emito com milhas, assim, não é um ciclo que nunca acaba. Uma hora ela acaba, aí eu tenho que começar a acumular de novo. A investir de novo, né? Ô, Exatamente. Fábio, eu tô adorando aqui nossa conversa, mas já estamos aqui na aproximação final. Aqui. Deixar eu não paro, você viu, né? Não, mas tá ótimo, tô adorando. Estamos na aproximação final. E eu queria te fazer uma pergunta com relação, assim, às perspectivas, né? Qual que é a sua percepção sobre o futuro das companhias aéreas, assim? Porque a gente está passando, né, por um momento de várias companhias, né, algumas fechando, outras reduzindo muitos voos e frotas e tudo. O que você acha, assim, a sua percepção, seu feeling sobre o futuro da aviação comercial, sobretudo nas rotas internacionais? Uma tendência que a gente já está vendo desde o ano passado é principalmente das companhias aéreas estarem adotando aeronaves com uma eficiência de combustível bem maior. Então, assim, foi como eu falei no início do nosso papo, da questão do A380. Elas estão deixando esses aviões gigantes que consomem bastante de lado e adotando aeronaves que consomem menos, poluem menos e que têm, às vezes, uma autonomia maior. Assim, a gente está vendo um boom agora de aeronaves de um corredor único, né, que a gente geralmente fala narrow body, que às vezes não tinha autonomia e que hoje consegue fazer um voo internacional. Então, assim, a 321 consegue cruzar o Atlântico, a TAP já faz isso, por exemplo, os voos do Nordeste para Lisboa é feito no A321. Isso é um custo muito menor para a empresa, polui menos o meio ambiente e ela consegue otimizar o espaço da aeronave, seja com carga, com os assentos, menos peso, consome menos combustível. Então, assim, eu acho que a tendência hoje, que a gente já está vendo e que eu acho que vai ser dos próximos meses, vai ser justamente isso. As aeronaves, as companhias aéreas adotando aeronaves com um custo de eficiência bem mais econômico. E eu acho que assim, a tendência da parte do serviço, eu acho que a gente vai ver algo que a gente vai interpretar como sendo uma queda do serviço. Porque antes, às vezes, quando você viajava de primeira classe executiva, no lounge você via aquele buffet enorme exposto, às vezes dentro do avião era 5, 6 pratos,
aquela coisa. Então, assim, hoje você tem a máscara, os pratos bem embalados, às vezes tá vindo em talher de plástico. Então, assim, eu acho que a questão assim, do requinte, eu acho que vai mudar, já mudou, e eu acho que vai ficar presente ainda por um bom tempo, entendeu? Justamente pela essa crise sanitária que a gente está vivendo. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vai interpretar isso como sendo uma queda, mas que é totalmente necessário pelo cenário que a gente está vivendo hoje em dia, né? Fábio, eu quero finalizar primeiro agradecendo a você muito pela confiança e pelo prestígio aqui no podcast Outra Visão. Agradecer também a todos os ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui, a família Vilela e todos os amigos aí em Uberlândia. Um abraço para todos. Fábio, para finalizar, gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Pessoal, os ouvintes do Paulo aqui do Outra Visão. Eu queria falar que eu fiquei muito honrado com esse convite. Paulo é um grande amigo que eu conheci aí nas andanças da vida, e falar que, pessoal, é possível viajar de primeira classe executiva pagando preço de econômica. Não tem segredo, não é um bicho de 7 cabeças, e todo o conteúdo que vocês precisarem, de tudo que eu falei aqui, está disponível no passageirodeprimera.com. É só você acessar, tem a guia dos tutoriais, as avaliações, e assim, com um pouco de planejamento, e se tiver paciência para aprender, você vai ver que você nunca mais vai virar para a direita quando você entrar numa aeronave. O lugarzinho vai ser agora só para a esquerda. Sim, é isso aí. Pessoal, Fábio, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Um beijo, um abraço para a família toda. Tchau! Tchau, tchau.